Pai Santo, nessa manhã, nós externamos diante do Senhor o privilégio que nós temos de poder ter a Bíblia em mãos. Nós podemos conhecer verdadeiramente quem o Senhor é e também saber a respeito de teus mandamentos, porque o Senhor se revelou a nós através de um livro. E nessa manhã nós manifestamos o nosso desejo de nos aprofundar verdadeiramente no conhecimento de Deus a partir da Bíblia Sagrada. E nós oramos para que o Teu Espírito Santo seja o mestre, o professor, aquele que vai nos ensinar essas verdades espirituais de modo a produzir caráter, louvor, adoração e mudança de vida em nós. Pedimos isso, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, a Bíblia em Malaquias capítulo 2. Vamos até lá, abrir a Sagrada Escritura. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Os irmãos que têm acompanhado sabem que nós estamos meditando nesse livro profético já faz algumas semanas. Malaquias, cujo nome significa mensageiro, ele profetizou para a nação de Judá cerca de 100 anos após o retorno do cativeiro. Nós falamos já diversas vezes aqui na igreja que por causa do pecado de Israel, eles permaneceram 70 anos afastados da sua terra, retornando para Jerusalém através de Esdras, Neemias e tantas outras pessoas. Eles agora estavam restabelecidos na terra. No entanto, havia entre eles um clima de frieza espiritual, cinismo para com Deus e insensibilidade para com o próximo. Nós poderíamos dizer que essa geração aqui de Malaquias poderia perceber nela um rastro de corrupção moral e espiritual que começava desde os sacerdotes que produziam e planejavam culto e realizavam as atividades solenes de qualquer jeito, passando pelos juízes que se mostravam cada vez mais injustos e chegando até o povo comum. Eu falei para os irmãos já desde as primeiras mensagens que a figura profética no Israel antigo era uma figura incomum. Se uma nação estivesse andando na sua normalidade, os sacerdotes consagrados a Deus, cuidando da adoração, instruindo o povo na palavra de Deus, se os juízes estivessem fazendo o seu papel de conduzir bem a nação, se os reis estivessem fazendo também o seu trabalho, Deus não levantava profeta, porque a nação estava funcionando segundo Deus estabeleceu. Mas toda vez que o rei, o profeta, o sacerdote, o povo se corrompia, então não havia mais ninguém representando a adoração e a vida ao Deus verdadeiro, o Senhor levantava o profeta. O profeta é como se fosse o último recurso, o profeta é como se fosse aquela linha final que estava entre a bondade de Deus e o juízo de Deus. Então as pessoas hoje ficam muito falando em profeta, né? Nós queremos um profeta, fulano é um profeta, as pessoas vão atrás de um profeta. Então o profeta, ele não deveria ser aquela figura agradável. Quando há a presença de um profeta é porque o povo definitivamente está andando longe do Senhor. Na semana passada nós vimos a condenação de Deus para os judeus que estavam divorciando a esposa para se casar com mulher pagã. Hoje nós vamos dar seguimento e nós vamos ver Deus respondendo a uma murmuração, uma acusação injusta que os judeus estavam fazendo contra o próprio Deus. Nós vamos ver aqui que eles diziam que Deus não era justo, visto que o ímpio estava prosperando e o íntegro sofria. Essa declaração é muito comum na Bíblia. Você vai ver nos Salmos, muitas vezes, a lamentação do salmista em perceber que o ímpio está sempre se dando bem e o justo está sofrendo. E eles estavam fazendo isso de uma forma cínica, de uma forma a justificar a indiferença deles para com o Senhor.
e é por isso que Deus os repreende. Então nós vamos começar já direto no texto bíblico. Vamos aqui passando parte por parte. Eu estou no capítulo 2, verso 17, e a nossa leitura hoje vai até o 3, versículo 5, que é tudo parte de uma única fala. Então, capítulo 2, verso 17, o profeta, representando Deus, diz as seguintes palavras: enfadais o Senhor com as vossas palavras. Isso aqui é o profeta falando no nome de Deus. A palavra ou verbo enfadar aqui, irmão, significa irritar, provocar, aborrecer, gerar cansaço. É como se o profeta estivesse dizendo: vocês estão aborrecendo a Deus com um certo tipo de questionamento. Vocês estão provocando a ira de Deus por causa do modo como vocês estão se dirigindo a Ele. Então vocês estão vendo, é como se o profeta estivesse dizendo que Deus, por um lado, é paciente, porque Ele tem tolerado essas injustiças que estão sendo faladas a respeito do seu caráter. No entanto, a paciência de Deus já estava chegando no limite. E a pergunta é: o que o povo estava dizendo que aborrecia tanto ao Senhor? Então continue aí no verso 17 e vamos ver o insulto que eles estavam proferindo contra Deus. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Vocês estão vendo aqui o tamanho do cinismo da nação de Israel. Nós provocando o Senhor a ira, nós insultando a Deus, nós falando alguma coisa que está deixando Deus indignado. Que nada. Aí o profeta diz no nome do Senhor: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, haviam dois pensamentos, irmãos, que estavam governando o coração do povo de Israel nessa época. Primeiro, digamos assim, haviam aqueles que estavam clamando por justiça, dizendo: Deus, onde é que está a tua justiça? O Senhor fez promessas, o Senhor disse que ia julgar o mal, o Senhor disse que nós seríamos uma nação abençoada, o Senhor disse que nós iríamos superar os nossos inimigos, que o mal seria extirpado do nosso meio de uma vez por todas, mas nada disso aconteceu. Cadê a tua justiça? Uns diziam isso, outros, irmãos, iam mais longe. Eles diziam assim: Deus tem uma preferência pelo injusto. Deus gosta mais dos maus do que dos bons. Deus parece valorizar um tipo de sociedade em que a impunidade reina. Então veja, irmãos, o nível que o povo havia chegado de se dirigir a Deus com palavras de tamanho insulto. Então, o que está por detrás dessas afirmações é mais ou menos o seguinte: vale a pena mesmo servir a Deus em um mundo que parece que Deus está sempre favorecendo os ímpios? Vale a pena continuar servindo a Deus fielmente se os ricos, os prósperos, os populares são os ímpios? Vale a pena viver num mundo em que as pessoas estão sempre praticando o mal e nada acontece? Vale a pena? Nós que somos o povo de Deus, nós estamos cercados por inimigos, nós estamos passando dificuldades financeiras, nenhuma das promessas que Deus fez para a gente está se cumprindo. Que diferença faz servir ao Senhor? É isso que está por detrás, meus irmãos, dessas alegações do povo de Israel. Lembrem-se que eu falei para os irmãos que nessa época eles eram servos do Império Persa. Eles estavam pagando altos tributos. Era uma época também em que havia problemas relacionados à agricultura, ao comércio. O comércio era muito fraco. Eles estavam com problemas na lavoura. O Império Persa estava apenas crescendo, e o povo de Israel era cada vez mais uma nação minúscula, cercada por inimigos, e é por isso que eles suscitam essa questão: vale a pena mesmo servir a Deus? Será que o nosso Deus é um Deus justo? Será que o nosso Deus ele não gosta mais dos ímpios do que dos justos? E o profeta diz:
vocês estão aborrecendo a Deus com esse tipo de questionamento. Vocês estão insultando a bondade do Senhor quando vocês levantam de um modo cínico esse tipo de questionamento. Como eu disse, irmãos, o que nós temos aqui é diferente do que nós encontramos nos Salmos. Nos Salmos, nós encontramos muitas vezes o salmista levantando essa mesma questão, levantando a questão da sorte dos ímpios, que os ímpios estão sempre se dando bem. O Salmo 73 talvez seja o salmo que melhor destaca isso, né? O Asaf lá está lamentando, dizendo que o ímpio é sadio, o ímpio é forte, o ímpio é bonito, o ímpio tem dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e ele que serve a Deus fielmente tem passado por provações terríveis. O questionamento do salmista é diferente desse aqui. Esse aqui é um questionamento para justificar o cinismo. É um questionamento para justificar o distanciamento de Deus. Então, no Salmo, nós vemos o salmista elevando esse mesmo questionamento, mas a prova de que ele é uma pessoa piedosa é que ele não para de orar, ele não para de buscar a Deus, ele não para de buscar a face do Senhor, ele está ali na presença de Deus, abrindo seu coração, mas ele jamais daria as costas para o Deus verdadeiro. Aqui em Malaquias é diferente. Eles fazem o mesmo questionamento, mas é simplesmente para justificar o fato de que eles estavam completamente indiferentes a Deus. Deus não se importa com a gente, nós também não queremos nada com Ele. Então, irmãos, esse é o questionamento do verso 17. Agora nós vamos à resposta de Deus. A partir do capítulo 3, verso 1, Deus vai dar uma resposta, e a resposta dele é completamente diferente daquilo que eles estavam esperando. Deus vai dizer basicamente o seguinte: vocês querem então ver justiça, vocês querem ver a separação entre o ímpio e o justo, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso começando por vocês. Eu não vou começar com as nações pagãs, eu não vou começar com os persas, não. Eu vou começar pela minha casa, eu vou começar pelo meu povo. Eu vou começar a fazer as devidas distinções, mas entre aqueles que me servem. Então nós vamos ver isso, como é que é colocado aqui. Vamos ler do verso 1 ao 5 e depois eu quero voltar só sinalizando aqui algumas particularidades. Capítulo 3, portanto, verso 1 ao verso 5, Deus diz assim: Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como o derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, Malaquias fala aqui de coisas futuras. Até esse momento aqui, até o início do capítulo 3, Malaquias não havia falado nada a respeito de acontecimentos posteriores. Ele havia apenas trazido exortações. Isso é uma coisa muito importante a respeito do ministério profético. Algumas pessoas limitaram o ministério profético a falar a respeito do futuro. Mas quando nós olhamos os escritos proféticos um pouco mais de perto, nós vamos perceber que a maioria das profecias tratava de questões relacionadas ao presente. E é isso que ele está fazendo aqui. E ele diz, basicamente, que Deus vai mandar um mensageiro que vai preparar o caminho. Segundo, ele diz que o Senhor pessoalmente iria até eles, iria entrar no templo,
purificar o sacerdócio para que eles oferecessem um culto verdadeiro e julgaria os desobedientes. É tudo que nós temos aqui no verso 1 ao 5, mas como eu disse, eu quero olhar com vocês um pouquinho mais de perto, porque vale muito a pena olhar essa profecia, porque ela tem tudo a ver com a gente. Então vamos começar com a primeira parte da profecia. Eu estou lendo a primeira frase do verso 1, acompanhem comigo, por favor. Deus diz que vai fazer o seguinte: primeiro, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então a primeira coisa que Deus iria fazer para resolver o problema da murmuração e julgar a nação de Israel, Deus diz: eu vou enviar um mensageiro. Eu vou enviar um mensageiro que vai preceder a minha chegada. Quem é essa pessoa? A resposta está no Novo Testamento. Você deixa aí Malaquias parado aí, vira a sua folha. É muito legal você pensar que entre a última folha de Malaquias e essa folhinha branca que você tem aqui na Bíblia, tem 400 anos, tá? Tem 400 anos de história passando, ó, daqui para aqui, tá bom? Então nós chegamos lá em Marcos capítulo 1, vamos até lá por favor. E vamos descobrir no Novo Testamento a identidade desse mensageiro que iria preceder a chegada do Senhor. Então estou lendo Marcos capítulo 1, verso 1 e verso 2. Acompanhem comigo, vamos aqui passo a passo, me acompanhem na Bíblia, viu? Quero nenhum de vocês perdidos, tá? Enquanto nós vamos olhando aqui as passagens paralelas, nessa manhã aqui só vai se perder o filho da perdição, tá bom? Não tem nenhum de vocês aqui nessa condição. Marcos capítulo 1, verso 1 diz assim: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o seu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui eu poderia destacar o verso 2, mas de modo mais particular o verso 3, essa frase: preparai o caminho do Senhor. Então veja aqui que o autor, Marcos, ele está retomando Malaquias. Então ele está conectando o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Ele está falando que no Antigo Testamento, a chegada do Senhor, a visita de Deus à terra para purificar, seria precedida pela chegada de um mensageiro. Então ele fala assim: preparai o caminho do Senhor. Essa frase aqui é a frase que nós acabamos de ler em Malaquias. Eis que eu envio o mensageiro que irá preparar o caminho. Então é a mesma coisa. E aí no verso 4, nós temos a identidade do mensageiro. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o mensageiro que iria preceder a chegada do Senhor era João Batista. Irmãos, vocês devem lembrar que na antiguidade, os mensageiros, eles precediam a chegada do rei. Um rei nunca visitava uma cidade simplesmente de improviso. O rei sempre enviava oficiais, um mensageiro, um embaixador, e aquela pessoa normalmente iria ali preparar o terreno para a chegada do rei. Ele ia resolver algum empecilho de natureza diplomática, preparava o povo lá, uma festinha, uns balões, alguma coisa, para que quando o rei chegasse ele se sentisse acolhido. Então, essa linguagem que está sendo utilizada aqui, Deus vai enviar um mensageiro. Esse mensageiro vai anunciar que o Messias está chegando. Ele vai falar que Deus está prestes a visitar essa terra. E essa profecia, irmãos, ela se cumpriu 400 anos depois. 400 anos depois, João Batista chegou, dizendo que o rei estava prestes a chegar, dizendo que o rei viria para julgar. Se você olhar em Lucas 3, vá até comigo lá, e veja a pregação de João Batista, porque ela se parece muito com a pregação que nós temos em Malaquias. Deus dizendo que iria purificar através do fogo.
Então nós temos aqui Lucas capítulo 3. Vamos começar do verso 7. João Batista dizendo assim. Olha que pregação linda, meus irmãos. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: Jesus te ama. Era essa a pregação? Não era, né? E aqui vocês estão vendo, era o povo que ia ser batizado, não eram os que estavam dizendo lá, não vamos batizar não, ele estava falando para quem ia ser batizado. Então você imagina aqui, nós batizamos alguns irmãos, né, um mês passado, imagina eu recebendo, venham cá, raça de víboras, venham ser mergulhados, raça de víboras. Essa era a pregação. Então ele diz, verso 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, o que é que o mensageiro estava falando? Que a visita do Senhor, a visita do Messias, em seus aspectos, não havia só salvação, havia também ira. Essa é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, não é? As pessoas veem basicamente a chegada de Jesus como sendo a manifestação apenas do amor de Deus, e não é apenas, é também. A chegada do Messias inclui uma ira. No verso 16, ele até explica isso. Ele diz assim: disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele diz, a pessoa a quem eu estou precedendo tem dois batismos para esse mundo. Tem o batismo com o Espírito Santo e tem o batismo com fogo. Ou você recebe um ou você recebe o outro. Aquele Oi. Eu já disse, né, que tem um demônio que atua nos microfones dos pastores quando eles estão pregando. Todas as igrejas, irmãos, isso acontece. Eu nunca vi. Né? A gente tem que ter uma coisa, uma unção nos microfones da igreja. Tem que ter alguma coisa, porque sempre, né? Sempre. Então, irmãos, retomando aqui o nosso ponto. Nós estamos dizendo que o João Batista anunciou que o Messias estaria trazendo dois batismos para a humanidade. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles se tornam propriedade de Deus. O Senhor passa a estar neles. E há aqueles que são batizados com fogo. E vocês sabem que no contexto que a gente vive hoje, brasileiro de forte influência pentecostal, se convencionou a achar que esse batismo com fogo equivale ao batismo no Espírito Santo. E a Bíblia não fala isso. As pessoas que apoiam isso, normalmente vão lá para Atos capítulo 2, que fala línguas como de fogo. Não fala línguas de fogo, fala línguas como de fogo. Línguas que se pareciam fogo, não era fogo que estava caindo no povo lá. Então uma vez eu encontrei com uma pessoa que dizia, né, não pastor, eu fui batizado com fogo. Digo, misericórdia. Mas e como é isso? Ah, pastor, queima a gente por dentro, vai incinerando a alma da gente, e a gente ferve. Irmãos, aqui no texto, versículos 17, veja que ele explica o que é esse batismo no fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o que é o batismo no fogo? O batismo no fogo é ser jogado no inferno. Isso é batismo no fogo. Tem outra explicação. Então, o mensageiro, falado lá por Malaquias, surgiu 400 anos depois com essa pregação. Se arrependam,
Porque o Messias está chegando e ele vai trazer 2 batismos para esse mundo. Ele vai trazer o batismo com o Espírito Santo e ele vai trazer o batismo com o fogo. Então volte, por favor, lá para Malaquias. Aqui nós temos a primeira fase dessa profecia, digamos, futura, em que Deus diz que iria mandar o seu mensageiro. Mas a profecia não para aí. Veja que ela tem outros desdobramentos. Acompanhem comigo aí, por favor. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Segundo, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, a segunda parte dessa profecia diz, depois que eu enviar o meu mensageiro, eu vou até vocês. Eu vou pessoalmente estar entre vocês. Ele diz que vai ser uma coisa repentina. Ele diz aqui no versículo que eles estavam desejando isso. Então, era uma geração que vivia no pecado, mas ao mesmo tempo dizia, eu não vejo a hora que o Messias chega, porque quando o Messias chegar, ele vai consertar essas coisas aqui de uma vez por todas e tudo vai ficar bem para a gente. Então ele diz, vocês estão desejando, ele vai chegar repentinamente. Agora, o modo como ele vai vir, talvez muitos de vocês não vão gostar. Verso 2, acompanhe comigo aí. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Então sabe o que ele está dizendo? Vocês estão aí clamando para que o Messias chegue, mas olha, prestem atenção, a chegada do Messias não vai ser boa para vocês. A chegada do Messias, na verdade, vai ser quase que insuportável para vocês. Vocês vão encontrar o Messias como o ourives. Os irmãos sabem que o ourives é uma profissão muito antiga, é aquela profissão que, usando o fogo, retira as impurezas do ouro. Então o fogo ardente ali derrete o metal e separa as impurezas. E nós podemos dizer aqui, irmãos, que tem um exemplo de uma dor misericordiosa. Porque o fogo dói, queima, mas ele não destrói. Ele purifica. Ele torna precioso. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas nessa metáfora que Deus está utilizando, tanto tem justiça como misericórdia ao mesmo tempo. Então, tem justiça porque Deus diz, eu vou purificar vocês de uma vez por todas. Vocês vão sentir dor, vocês vão sentir como um fogo queimando vocês. Mas, ao mesmo tempo, o resultado no final não será destruição, será pureza. Então, uma dor misericordiosa. O Messias iria trazer isso para Israel. A segunda metáfora que ele usa aqui é da potassa. Quem aqui conhece potassa? Levanta a mão aí. Até o pessoal da antiga guarda conhece, né? O que é potassa. Então, potassa nos tempos do Antigo Testamento era um tipo de sabão. Só que não era esse sabãozinho de hoje que inclui lá um hidratantezinho, né? Era um negócio meio violento, viu, irmãos? Era uma substância química que limpava, mas também corroía um pouco. Então, assim, colocar potassa, né, no corpo era um negócio meio violento. Então, Deus está dizendo, eu vou dar um esfregão em vocês. Eu vou retirar a sujeira de vocês. E novamente, irmãos, é uma linguagem que inclui um aspecto duro de tratamento do pecado, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus, porque no final das contas, essa dor, esse sofrimento, ia fazer com que Israel se tornasse uma nação piedosa. Então, esse é o primeiro aspecto. O Messias vai chegar, depois de ser anunciado pelo mensageiro, e ele vem para purificar. Agora, quem seriam os primeiros a passar por essa purificação? Veja aí no verso 3, isso aqui é bem interessante, ele diz assim, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi,
e os refinará com ouro, refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor ofertas justas. Pergunta é, por onde iria começar a purificação? Pelos sacerdotes. Tá? Se fôssemos transpor de uma forma bem grosseira para a linguagem de hoje, quem vão ser os primeiros a serem incinerados? Os pastores e os diáconos. Eles é que vão começar. Vai começar por eles. Irmãos, qual é o desejo de Deus aqui? O desejo de Deus está expresso no verso 4. Veja só. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Sabe qual era o objetivo de Deus? Deus está dizendo assim, eu quero que vocês voltem a me adorar, como um dia os pais de vocês me adoraram. Ele está falando aqui dos dias passados. Quem nós poderíamos incluir nessa lista aqui? Arão, Finéias, Samuel, Davi, Salomão, Ezequias, Esdras. Essas gerações adoraram o Senhor verdadeiramente. Nessa época haviam sacerdotes que eram sérios, que amavam ao Senhor de todo o coração, que realizavam as suas ofertas no templo, e Deus aceitava aquela oferta. Então Deus está dizendo, eu vou purificar vocês, para que o sacerdócio de Israel se torne tal qual era nos tempos antigos. A minha pergunta aqui para vocês, uma provocação. Isso aqui, irmãos, já aconteceu? O que é que vocês acham? Já aconteceu? É claro que não. É claro que não. Vocês sabem que, continuando aqui na história bíblica, o templo foi reconstruído. Depois esse templo foi reformado por Herodes, e era um templo lindo, glorioso, tanto quanto era na época de Salomão, mas faltava um elemento importantíssimo no templo, que não havia no segundo templo. Vocês lembram qual era esse elemento? A glória de Deus através da fumaça. Vocês devem se lembrar lá da história que quando Salomão consagrou o primeiro templo, a glória de Deus passou a residir naquele lugar. Deus escolheu aquele templo como sendo uma espécie de conexão entre os céus e a terra. Mas no segundo templo, isso nunca aconteceu. Então isso aqui é algo que está aguardando o futuro ainda. Eu estou salientando isso porque alguns intérpretes acreditam que isso aqui já aconteceu. Só que isso aqui aconteceu espiritualmente na igreja. Então você vai pegar alguns intérpretes, especialmente os de linha reformada, presbiteriana, eles costumam confundir Israel com a igreja, e eu estava inclusive lendo a explicação deles essa semana, né, que é inclusive um grande servo de Deus, porque eu tenho muito respeito, sou muito abençoado pelo ministério dele. No entanto, nesse aspecto, ele está severamente equivocado, acredito. Ele interpreta mais ou menos assim, ó. Ele diz assim, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Ele diz aqui é a igreja. Aqui é a igreja. Os filhos de Levi não eram sacerdotes? A Bíblia não diz que no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes? Então aqui é a igreja. Jesus Cristo não veio, Ele não morreu pelos nossos pecados e nos purificou, e agora nós não oferecemos culto a Deus, nós não oferecemos sacrifício de louvor a Deus? Então, está aqui, cumpriu. Já se cumpriu na igreja. Então, é verdade que Cristo ofereceu sacrifício por nós e nos purificou. É verdade também que, uma vez que nós fomos salvos por Jesus, nós podemos oferecer sacrifícios verdadeiros a Ele. É verdade. Mas, irmãos, não é isso que está sendo dito aqui nesse texto. Esse texto está falando de Levi, como sendo uma das tribos de Judá, como sendo uma das tribos responsáveis pelo sacerdócio. Se você pegar no capítulo 1, versículo 8, veja só comigo, no capítulo 1, versículo 8. Deus fala assim, ó, acompanha aí a leitura. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Com quem Deus está falando aqui? Deus está falando com os sacerdotes, os mesmos filhos de Levi.
quando Deus fala assim, no capítulo 2, ele fala assim, ó, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. E aí você entra no versículo 8, que ele diz o seguinte: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito a tropeçar a muitos. Com quem que Deus está falando aqui? Deus está falando com os levitas. Os levitas não estavam ensinando mais a palavra de Deus. Então, todo o contexto do livro é para falar dos levitas lá do povo de Israel. Não é para falar da igreja. A igreja não cabe aqui. A igreja, meus irmãos, é um projeto futuro. Mateus 16, 18, o Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja. Jesus fala da igreja como sendo um elemento futuro. A igreja, meus irmãos, é a união dos judeus e dos gentios no corpo de Cristo, batizados no Espírito Santo. Nós encontramos esse tipo de povo no Antigo Testamento? Não. Nós não encontramos judeus e gentios unidos, e nós nem encontramos pessoas batizadas no Espírito Santo no corpo de Cristo. Isso é um mistério que estava oculto no Antigo Testamento. Não algo que antigo no Antigo Testamento e revelado no Novo. Onde é que eu estou querendo chegar com vocês aqui? Eu estou querendo chegar no seguinte ponto. É que há uma longa profecia na Bíblia que mostra quando isso aqui vai ocorrer. Então nós temos assim 6 capítulos proféticos na Bíblia, que lidos numa leitura natural, você vai perceber que tudo que está sendo dito aqui vai ser cumprido lá. Eu queria conduzi-los, a gente não vai ter como expor esse texto, que é muito longo, mas é Ezequiel capítulo 40. Vamos até lá, por favor. Já me desculpando aqui um pouquinho por essa digressão, mas ela é importante para a gente poder seguir no restante do livro. A partir do capítulo 40 de Ezequiel, eu não tenho tempo de ler, como eu disse para os irmãos, pode até ficar como tarefinha de casa, você lê isso aqui. Não sei se o título de vocês é o mesmo que o meu, mas na versão atualizada está a visão do templo. É isso que vocês têm aí? Então, aqui, irmãos, nós temos uma profecia que fala da reconstrução do terceiro templo. Se você for ler, você vai ver uma profecia altamente detalhada. O tamanho de cada sala, o pátio interno, o santo dos santos, a medida de cada lugar, até os degraus são explicados, né? E algumas pessoas dizem que isso aqui é simbólico. E eu sempre pergunto, mas é símbolo de quê? Por exemplo, pega lá o texto que fala dos degraus. O que é que significa o degrau? O degrau significa a sua subida da sua espiritualidade. Aí, se você for por esse caminho, você vai fazer a Bíblia falar o que você quer. Mas ela é uma profecia muito detalhada. Quando você chega no capítulo 43, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olha o que acontece no capítulo 43. Depois de dar todo o detalhe da construção do templo, olha no versículo 4 o que é dito. É afirmado assim: a glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o oriente. Esse novo templo, à semelhança do templo antigo, ele tem 4 portas, uma para cada ponto cardeal. E aqui retrata o momento em que a glória de Deus está entrando no templo. É como se estivesse acontecendo novamente aquilo que ocorreu nos tempos de Salomão. Então, Deus vindo novamente habitar no meio do seu povo através do templo. Então, isso não aconteceu nos tempos de Jesus, isso aqui não aconteceu naquele templo que foi reconstruído por Herodes, a glória de Deus não voltou mais. No versículo 19, olha só o que nós temos aqui. Olha só. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor dos Exércitos, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Então aqui nós temos novamente os levitas reassumindo o sacerdócio. Então isso aqui, é disso aqui, irmãos, que eu creio que Malaquias está falando.
Deus vai restaurar plenamente a nação de Israel durante um período futuro que nós convencionamos de chamar de reino milenar, mas poderia ser chamado de qualquer outro nome. É sobre o reinado de Cristo aqui na terra. Deus vai restaurar essa nação, eles vão ter a posse da terra, eles vão ter o templo e vai haver sacrifícios durante esse período. Você acha, mas sacrifícios? Sim, haverá sacrifícios, mas não serão sacrifícios para perdão de pecados, mas para rememorar o que Cristo fez por eles. Seria mais ou menos o que nós fazemos hoje na ceia do Senhor. É um sacrifício que olha para o evento que já aconteceu. E nesse período aqui, o sacerdócio será santo. Então acredito, irmãos, que essa leitura que eu estou tentando comunicar para vocês, ela é uma leitura que parte de uma interpretação natural do texto bíblico, deixando o texto bíblico falar por si mesmo. Eu estava brincando comigo mesmo essa semana, enquanto estava estudando esse texto, pensando mais ou menos assim, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus numa mão, do lado aqui tem os dicionários léxicos de língua grega, hebraica, para entender as palavras, mas também a gente se senta com alguns mestres, A gente pega o que os grandes homens de Deus escreveram, Às vezes a gente coloca Calvino na mesa, às vezes coloca Lutero, e coloca também alguns da nossa geração, Às vezes o Piper, às vezes o Augusto Nicodemos, às vezes o John MacArthur, Aí essa semana eu estava conversando com o John MacArthur e Augusto Nicodemos, na mesma mesa, Olhando e vendo como é que eles estavam dizendo, doutor Augusto Nicodemos, dessa vez o senhor vai ficar caladinho, eu vou pegando aqui na mão do John MacArthur, a gente vai andando junto. Porque ele também mantém essa mesma interpretação natural. Mas irmãos, o que o texto está falando é que vai haver um dia em que o sacerdócio será purificado. Deus iria visitar o seu povo e nessa visitação ele iria purificar de uma vez por todas os sacerdotes. Agora vamos para o verso 5, a última parte dessa profecia. Olha o que Deus diz aí, ele fala assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo aqui, irmãos, ele é muito bem explicado, se vocês lembrarem da arrogância de Israel no verso 17. Qual era a arrogância de Israel no verso 17? Eles diziam: Deus não é justo, Deus não julga, Deus está sempre premiando os que vivem na maldade. Então, esse versículo 5 aqui é para responder o questionamento do capítulo 2, versículo 17. Aqui Deus está dizendo: vocês pensam que eu não sou justo, mas eu vou começar a julgar, e vou começar a julgar por vocês. E aqui nós temos no versículo 5, 5 classes de pessoas que um dia serão julgadas por Deus. Não só em Israel, mas em toda a história humana, porque esses pecados eles são repetidos também no Novo Testamento, como sendo objetos do desgosto de Deus. Qual é a primeira classe de pessoas que vocês têm aí, que serão objetos desse julgamento de Deus? Os feiticeiros. Os feiticeiros. Então, toda forma de ocultismo e feitiçaria um dia será julgada por Deus. Desde aquelas formas mais aparentemente menos danosas, como você simplesmente consultar o horóscopo, Eu não sabia que tem crente que consulta o horóscopo. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, eu acho que nós dois nos damos muito bem porque nós somos do mesmo signo. O quê? O quê? Signo? Então o texto está dizendo aqui que Deus vai julgar os feiticeiros, desde essas formas mais simples até aquelas mais elaboradas de bruxaria. Deus vai julgar. A Bíblia sempre retrata, irmãos, o ocultismo como sendo de alguma maneira ligado aos demônios. E é por isso que Deus diz que Ele vai julgar. Ele vai julgar isso. Qual é o segundo grupo que vai participar do julgamento de Deus? Os adúlteros.
Todos os adúlteros, não só os de Israel, porque no Novo Testamento fala também que os adúlteros cairão no juízo de Deus. Nós falamos isso semana passada. Todos aqueles que estão maculando o leito com a imoralidade. Desde as pessoas que consomem pornografia, até aqueles que cultivam uma vida extraconjugal, todas essas pessoas serão devidamente julgadas. Mesmo que você sinta bem com o seu pecado, mesmo que você ache que Deus não está dando muito atenção para o que você anda fazendo, mesmo que você viva tentando criar essas justificativas emocionais para você continuar no seu pecado, mesmo que você continue culpando sua esposa, sua vida, sua criação, o fato é, um dia você vai comparecer diante de Deus e você será julgado por esse pecado. Terceiro grupo, temos aí versículo 5, qual é o grupo? Os que juram falsamente. São aqueles que mentem. São aqueles que dizem meias verdades para de alguma maneira se dar bem. São aquelas pessoas que não sustentam a sua palavra. Jesus falou que a palavra do crente é sim, sim, não, não, e o que passar disso vem de quem? Vem do maligno. Então, a mentira, o dar a palavra e não cumprir, essas questões, irmãos, elas são muito caras para quem é de Deus. Então, não tem essa história isso aqui é uma mentirinha branca. Não existe mentirinha branca. Toda mentira é uma associação com o maligno. Então, o ponto é, com quem você quer estar ligado? Com o Senhor, que é a verdade e a vida, ou com o maligno, que é mentiroso desde o princípio? Quarto grupo que será julgado por Deus, qual é? Os que defraudam o salário do jornaleiro. Nós temos uma condenação muito parecida com essa repetida em Tiago, capítulo 5, versículo 4. Quando nós estudamos Tiago, nós passamos por ela, que fala lá dos trabalhadores cuja necessidade estava clamando diante de Deus, porque os patrões ricos estavam tomando o dinheiro dos pobres empregados para poderem enriquecer. Então, todas aquelas pessoas que sonegam o pagamento do pobre para o seu próprio benefício, elas vão ser julgadas por Deus. Elas um dia serão punidas por Deus. E por último, os que oprimem a viúva e o órfão. Nesse tempo aqui, a viúva e o órfão eram as pessoas que estavam debaixo de maior vulnerabilidade social. Hoje nós temos alguns mecanismos, inclusive sociais, que de alguma maneira oferecem uma proteção, mesmo que mínima, para essas pessoas. Mas nessa época, as viúvas que não tivessem famílias, elas estavam condenadas à mendicância ou muitas vezes à prostituição. Então, aquelas pessoas que são as mais vulneráveis e que estão sendo ainda mais esmagadas pelas pessoas, essas pessoas um dia serão vingadas por Deus. E por último, quem? Os que torcem o direito do estrangeiro. Aqui nós podemos dizer que são os ultranacionalistas. Os ultranacionalistas são aqueles que consideram o estrangeiro um mal para a sociedade. Graças a Deus, no Brasil, nós somos um país miscigenado e não temos, embora existam pequenos grupos ultranacionalistas aí em algumas regiões do sul do país, mas nós não temos esse problema como nação. Mas nós temos alguns outros povos que há movimentos ultranacionalistas que visam esmagar os estrangeiros, pessoas mestiças, quando chegam a esses países. O texto está dizendo, Deus irá julgar essas pessoas, Deus irá julgar aqueles que não temem a Ele. Então, o ponto aqui, irmãos, é que a chegada do Messias envolveria tanto a purificação do sacerdócio para que eles oferecessem um culto agradável a Deus, como, ao mesmo tempo, o juízo para aqueles que não são do Senhor. Pois bem, aqui, irmãos, nós temos a exposição do texto, e eu quero, para a gente encerrar, trazer 3 lições dessa passagem para a nossa meditação e edificação. Primeira delas, quando as coisas derem errado para você, não se insurja contra Deus, adore a Deus. Essa é a primeira lição.
Esse, meus irmãos, era o pecado desses judeus. Eles viam a prosperidade do ímpio e percebiam o silêncio nos céus. E a conclusão deles era: Deus prefere os maus, Deus nunca vai julgar o pecado. E a partir desse tipo de pensamento, comportamento, eles estavam se insurgindo contra Deus. E vocês sabem muito bem que nós somos colocados diante desse tipo de tentação, especialmente em dias de aflição. Em dias de aflição, nós somos tentados a pensar que Deus não se importa com a justiça, que Deus deu as costas para nós, que Deus parece estar premiando o mal. Né? No ministério pastoral, eu não sei dizer nem quantas vezes eu já conversei com crentes que estavam carregando essa angústia. Mas pastor, eu estou fazendo tudo certo. Pastor, eu estou seguindo tudo aquilo que Deus diz. E essa pessoa está fazendo tudo errado, ela está blasfemando, ela está me esmagando e Deus não faz nada. Então nós somos tentados a esse tipo de pensamento. E se você se curvar a ele, logo logo a insatisfação começa a tomar lugar na nossa mente e o próximo passo é você se pegar murmurando contra Deus ou até ressentido com a vontade de Deus na sua história. Então o que nós aprendemos aqui? O nosso caminho, quando as coisas estão dando errado, é adorar. Não se insurgir. É continuar clamando, é continuar louvando ao Senhor, é continuar crendo que Ele é bom, é continuar crendo que Ele um dia vai fazer justiça. Nós podemos cultuar o Senhor, irmãos, verdadeiramente em alegria, porque nós sabemos que o mensageiro da aliança já esteve entre nós. Ele já veio aqui, Ele já perdoou os nossos pecados e que muito em breve Ele vai voltar e Ele vai estabelecer o seu reino eterno e purificar de uma vez por todas esse mundo. E você que creu no Senhor e passou por muitas aflições nessa vida, você fará parte da nobreza celestial nesse novo mundo. E é por isso que você pode se alegrar. É por isso que você pode ter conforto no seu coração hoje. É por isso que mesmo passando por muitas aflições, mesmo você vendo as pessoas se dando mal em cima de você, praticando injustiças terríveis, e você carregando aquela sensação de que os céus estão em silêncio, você ainda pode se levantar e adorar ao Senhor. Porque o nosso Deus um dia fará justiça. A segunda lição é que o sacrifício de Cristo, irmãos, de fato perdoou a culpa do nosso pecado. Mas ainda há muita impureza em nós. E pelo fato de carregarmos tanta impureza no coração, nós precisamos do fogo purificador da provação. 1 Pedro capítulo 4, ele usa inclusive essa imagem. Queria que vocês fossem até lá, por favor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Olha o que é dito aqui para nós, nessa passagem tão maravilhosa. 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Primeira coisa que Pedro diz: não considere o fogo da provação algo extraordinário, isto é, algo fora do comum. Quando ele diz assim, o fogo destinado a provar-vos, ele está justamente utilizando essa metáfora do ourives. O fogo vem para testar o que de fato é ouro. Aquilo que não é ouro é queimado. Então Pedro está dizendo, não estranhe isso. Isso é da sua experiência. Isso é parte da sua caminhada com Cristo. Enquanto você estiver aqui, Deus utilizará o fogo das aflições para purificar sua fé. É isso que significa ser cristão. A diferença entre a aflição na vida de um cristão e a aflição na vida de alguém que não creu, é que a aflição na vida de um cristão visa purificá-lo, enquanto a aflição na vida de quem não se converteu ainda é apenas uma antecipação, um aviso de que coisas piores estão para acontecer no futuro, o juízo eterno no caso.
Então Pedro diz, não se insurja, não fique achando que é uma coisa extraordinária. E ele prossegue no verso 13, dizendo assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Isso aqui é uma coisa muito profunda. Ele está dizendo assim, você deveria se alegrar, porque aqueles que participam do sofrimento de Cristo aqui na terra, um dia participarão da glória dele. Por isso que você deve se alegrar. Você não deve se alegrar porque a aflição em si é boa. Não é isso. Ele está dizendo, você deve se alegrar por causa dos resultados dela. Você deve se alegrar por conta daquilo que a aflição mostra a seu respeito. O que é que ela mostra? Ela mostra que você é participante hoje do sofrimento de Cristo. Então, se você está sofrendo com Cristo hoje, um dia você vai reinar com Ele. E vocês sabem que Paulo disse que não tem nem como comparar uma coisa com a outra. O peso da aflição presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então, irmãos, Deus utiliza o fogo da provação. Deus utiliza. E sabe qual é a bênção do fogo da provação? É que o fogo da provação não vai lhe destruir. O fogo da provação vai lhe purificar. Deus muitas vezes vai colocar você na fornalha da aflição, porque você é precioso, você é preciosa para Ele. É por essa razão. Então essa é uma visitação que envolve um tipo de dor graciosa, em que você experimenta muitas vezes aflições terríveis, uma dor profunda no seu coração, mas ao mesmo tempo o resultado é louvor ao Senhor. Só um parêntese aqui, uma pequena declaração para aqueles que querem um ministério, né? Na nossa igreja nós temos aí alguns candidatos ao ministério, outros aspirantes ao ministério. Só emprestando aqui, juntando Malaquias com Pedro, queria te dizer que os ministros de Deus são os primeiros a serem afligidos. Eles são os primeiros. Eles são os primeiros a sofrer o fogo purificador. Eles são os primeiros a ter os seus pecados incinerados, confrontados pela verdade espiritual. Cada vez que você é colocado diante de uma verdade espiritual, o fogo da aprovação está caindo no seu coração, mostrando o quanto você está aquém. Mas irmãos, volto a dizer, Deus faz isso por amor. Deus faz isso para nos aprovar. Então, mesmo passando por profundas aflições, nós podemos honrar, glorificar o Senhor, porque na sua sabedoria eterna e perfeita, Ele usa diversos instrumentos para nos purificar dos nossos hábitos de pecado. E um deles é o santo fogo da provação. Então, se você estiver nessa condição hoje, pastor, eu estou na fornalha. Então você pode se alegrar, porque isso significa que um dia você vai reinar com Cristo. Por último, eu quero me dirigir àquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Você viu, o versículo deixou muito claro, verso 5 de Malaquias 3. Haverá um dia de julgamento. Haverá um dia. Nós vivemos, os nossos sentimentos parecem contradizer essa verdade. Porque, nesse sentido, nós somos parecidos com o povo da época de Malaquias. Nós temos hoje uma sensação de que não vai ocorrer julgamento. A gente olha para o mundo, só vê o mal se tomando cada vez mais lugar. Nós vemos as pessoas se especializando na impiedade. E os céus estão em silêncio. Então isso cria no pecador, inclusive Salomão falou sobre isso em Eclesiastes, que o fato de não haver um julgamento imediato ao pecado, dá ao pecador a sensação de que está tudo bem. Salomão falou sobre isso. Mas o fato é que a Bíblia diz, vai haver um julgamento. Malaquias disse que nesse dia, Jesus, ele será o juiz. Ele será o juiz e a testemunha. Então pense nisso. Quem vai testemunhar contra você? Jesus. Quem vai dar o veredito contra você? Jesus.
Quem vai aplicar a sentença das penalidades eternas em você? Jesus. Jesus é a testemunha, é o juiz e é o executor. E a pergunta é, onde você vai estar esse dia? Como é que você vai se esconder daquele que tem olhos sobre toda a terra? Eu quero nessa manhã dizer a você que só há uma maneira de você escapar desse julgamento vindouro. É se escondendo em Jesus Cristo. É tomando a morte de Jesus como sua, tomando a vida dele como sendo a sua, entregando-se a ele, arrependendo-se dos seus pecados, dando as costas para a sua iniquidade, crendo que a morte dele foi um pagamento por você, e a partir de hoje, determinado a viver como um discípulo, como honrá-lo, amá-lo e glorificá-lo. Se você crer nele hoje, você não vai passar por esse julgamento. No dia do julgamento você vai ser justificado. No dia do julgamento, Jesus Cristo vai olhar para você e dizer, não vai cair nenhuma penalidade sobre você, porque todas as penalidades que deveriam cair sobre a sua pessoa, eu já tomei em mim. Então crê em Jesus, para você ser salvo. E quanto a nós, irmãos, vamos nos alegrar. O mensageiro já veio, o Messias já veio, ele já executou na cruz dele a purificação pelos nossos pecados. E nós estamos aguardando somente a última parte desse plano eterno, que é a sua chegada. Quando nós vamos encontrar com ele nas nuvens para nunca mais sermos separados dele. Então que Deus abençoe, que essa mensagem encha o nosso coração de esperança. Amém? E vamos orar ao Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Nós agradecemos imensamente ao Senhor, porque muito do que lemos hoje já aconteceu. O mensageiro já veio, o Messias já veio, a purificação já foi iniciada, e hoje, Senhor, nós estamos vivendo no intervalo entre esse primeiro ato de purificação e a purificação final, quando o Senhor voltará com seus anjos, para de uma vez por todas extirpar o mal, o pecado e o inimigo desse mundo. E nós queremos, Pai, nesta manhã, já pela fé, saudar a chegada desse dia. Expressar ao Senhor que nós ansiamos de todo o coração por essa visitação gloriosa que um dia o Senhor terá nesse mundo. Nós também, Senhor, te louvamos pelas aflições, não porque gostamos delas, mas por causa do bem final que elas produzem em nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a, quando estivermos na fornalha das provações, recordarmos que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Enche o nosso coração, Pai, com essa esperança. E por fim, Senhor, pedimos que o Senhor desperte as pessoas que ainda não creram, as pessoas que ainda insistem em viver em seus pecados, as pessoas que não manifestam arrependimento, que vivem como os judeus do tempo de Malaquias, achando que o Senhor abdicou da posição de juiz da terra. Faça com que essas pessoas tremam diante da tua verdade e elas corram imediatamente para se refugiar em Jesus. Nós pedimos isso no nome do teu Filho. Amém.